Olá, sejam bem-vindos ao Spatium Cast, mais um episódio, e hoje, para minha felicidade, eu tenho 3 amigos que a vida profissional me trouxe. Eu tenho aqui o Dr. Robson Prazeres, daqui a pouco eu faço a apresentação formal dele. Ele é dono da Loxepap, uma empresa que eu fiz uma consultoria há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Coisas bacanas aconteceram de lá para cá. Muito obrigado, Robson, por sua presença. O engenheiro Rafael Martins, que eu conheci na pós-graduação de uma grande universidade aqui de Salvador. Para que vocês entendam esse mundo pandêmico, a gente está se conhecendo presencialmente hoje. Impressionante. 2 anos de contato e o primeiro contato presencial hoje. Então, Rafael trabalhou muitos anos no Complexo Ford. O Complexo Ford fechou. Ele já migrou para outra empresa que trabalha hoje em dia com Ford no Cimatec, e é um cara também que vai se tornar empreendedor dentro em breve. Então a gente também vai comentar sobre isso. E Vitor Libório, dentro dos convidados que estão aqui presencialmente no estúdio da Spatium, CEO do grupo SB Travel, uma empresa que eu já fiz muitos trabalhos lá desde 2018, uma empresa que eu gosto, que eu sou apaixonado, um cara que tem um diferencial nesse mercado de viagens corporativas. Então, Vitor vai falar um pouco do que é que aconteceu na pandemia, como foi esse baque, o que é que está acontecendo agora, quais as possibilidades, e ele vai mostrar aqui de que forma que você, empresário, que tem muitos funcionários que viajam a trabalho, ele pode trazer soluções para esse tipo de mercado. E uma novidade da Spatium Cast, hoje a gente vai ter convidados também remotamente pelo Google Meet. Também 3 pessoas muito queridas, como os 3 que estão aqui. Só não estão aqui por uma questão de espaço, e Silas porque está em Brasília nesse exato momento. Eu tenho a Aline Soeiro, gerente de rede de postos da Shell, e uma pessoa muito querida que junto com o marido eu ajudei a montar o plano de negócios, né, de um estúdio de dança, Atitude Corpo. Eu tenho o Oscar Santos, também meu ex-aluno. Oscar já é a 3ª mentoria que o Oscar faz comigo. Oscar, cada 1 ano, ele levou, precisamos fazer os encontros, rever algumas questões. Oscar é gerente da Incomaf Madeireira e também é empresário montando Oscar Representações. E Silas, meu querido aluno também do curso de logística, ele hoje trabalha na TIM Brasil, tem uma função importante na parte de supply chain, na parte de logística, e é um cara que eu tenho um carinho especial que vai trazer algumas informações bem bacanas aqui pra gente. Então, fiz esse preâmbulo inicial. Você que está nos assistindo, aquelas regrinhas de podcast, viu? Como é? Curta, comente, siga e compartilhe. Porra! Curta, comente, siga e compartilhe. Então, fiz uma breve apresentação, tá? Eu fiz aqui um negócio de ler currículo, mas o que vocês vão falar aqui vai ser muito melhor e mais importante do que o currículo extenso que vocês estão trazendo aqui para mim. Então, me permita começar por Robson, porque ele é o mais velho, não sei, né? Mas porque para seguir a direção aqui. Dr. Robson Prazeres, muito obrigado por sua presença. A gente sabe que por sua atividade profissional, mais do que ninguém eu sei disso, é um horário complicado você sair de Brotas e vir para aqui, e tem uma satisfação tê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Show de bola. Boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite, né? Vou chamar de professor Lebô, como sempre te chamei. E para mim é uma satisfação imensa estar aqui participando com todos aqui na bancada. Começar me apresentando, né? Como você pediu. Eu me intitulo de empresário, tá? Empresário, mas tenho uma formação de fisioterapia. Atuei muitos anos como fisioterapeuta na área de terapia intensiva, fisioterapia respiratória, e fui criado, né, num ambiente, né, meus familiares, a grande maioria são empresários, e eu sempre gostei tanto da área administrativa, empreendedora, quanto também da área de saúde, e eu sempre me via fazendo os dois em algum momento da minha vida, tá? Então hoje eu atuo como empresário e também faço a parte de fisioterapia respiratória, principalmente nos pacientes que têm alguns distúrbios do sono, tá?
Então hoje eu tenho uma empresa chamada Lock CPAP Terapia, que é uma empresa que é focada em cuidar de pacientes que têm apneia do sono ou ronca, né? Provavelmente todo mundo que está aqui conhece alguém que ronca. Não conte minha história aqui, não, viu? Não, hoje não. Então, qualquer paciente que ronca ou tem um quadro de apneia, que seria as paradas respiratórias durante a noite, esse paciente pode ser um candidato a tratar lá com a gente. A gente tem um equipamento que chama CPAP, que é o equipamento específico para tratar desses pacientes. Então, basicamente, hoje a gente atua diretamente com esse perfil de pacientes. São muitas pessoas, só para vocês terem noção. Em média, hoje o Brasil, a cada 3 pessoas, na verdade, tem algum tipo de apneia do sono. Então, a cada 3, pelo menos uma tem algum grau de apneia do sono. Então, é uma prevalência que a gente chama, uma incidência de pessoas muito grande, tá? Então, foi assim que a gente se conheceu, né? Em determinado momento, a gente vai conversar mais um pouco ali na frente. E aí, professor Lebo me ajudou bastante no período da pandemia, fazendo uma consultoria bem importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. Tem umas histórias bem interessantes que a gente vai comentar aqui sobre cada um de vocês. Mas fique assistindo que tem coisa muito interessante para comentar sobre cada um de vocês que estão aqui. Rafael Martins, Rafa. Boa noite pessoal. Sou Rafael Martins. Minha formação é em engenharia mecânica e por mais de 10 anos eu trabalhei na manufatura Ford, né, como você mencionou. Infelizmente, com o fechamento da fábrica, eu terminei saindo. Tive experiência em outras empresas e final do ano agora eu voltei para a Ford através de uma empresa parceira, né? Então, minha carreira basicamente é com motor e carro na fábrica e agora no desenvolvimento de produto. E fiz a mentoria com o Lebo com o objetivo de empreender durante o fechamento da fábrica. Mas apareceram outras oportunidades, algumas situações da vida também que impediram naquele momento. E com fé em Deus, em breve, vou voltar a esse plano de empreender e conciliar com minha carreira atual, né? Mas acho que é assunto pra gente falar mais pra frente no podcast. É bacana. O que eu posso adiantar de Rafael é que a mentoria que eu fiz com ele foi meio que um híbrido. Orientação para um plano de negócios que ele conhece muito e o pai conhece muito e vem com diferencial. Só que evidentemente, né? Casado, com família, trabalhava numa grande multinacional que fechou. Olha a questão de ameaças que a gente não tem controle. E eu imagino, né, Rafael, quantas pessoas estão desempregadas nesse momento, sentindo esse baque. Foi o que eu fiz com o Rafael. Uma mentoria híbrida. Se tiver alguma boa oportunidade profissional, vamos trabalhar isso, mas com o foco de fazer o plano de negócio. Mas a gente vai falar coisas interessantes daqui para frente. Vitor Libório, sua vez. Boa noite, todo mundo. Prazer, pessoal. Prazer, Lebo, meu amigo. Reencontrar depois de 3 anos, afastados aí por conta da pandemia. A gente se falava remotamente. Sou Vitor Libório, conforme apresentado. Sou um apaixonado pelo turismo. Trabalho com turismo já há 24 anos. Formado em turismo e pós-graduado em administração com gestão de negócios. Tenho uma empresa, uma agência especializada em turismo corporativo, que é uma agência que é focada em atendimento de empresas, apenas PJ, então tem vários produtos do meu negócio, mas focado no B2B, de empresa para empresa. Hoje a gente tem a SB Travel tem 14 anos, vai fazer 14 anos esse ano, nasceu já pronta para atender o público corporativo, não foi adaptada, então ela já nasceu para isso. Como eu falei, apaixonado pelo turismo de verdade, fiquei muito conflitante na época com a pandemia, porque meu negócio foi praticamente jogado no chão, né? O turismo foi fechado, foi fechado a cadeado, então era um crime você viajar e realmente era uma coisa muito, muito perturbadora. Então é uma empresa de turismo corporativo. Hoje a gente tem uma posição de liderança no Norte e Nordeste. Hoje acabamos de receber um prêmio recente estamos entre as 5 maiores empresas do Norte e Nordeste. É isso, gosto muito do que eu faço, apanho todo dia, aprendo todo dia, ensino todo dia. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana. Obrigado.
que eu posso adiantar de Vitor Libório? Primeiro que é um cara que a sintonia bateu desde o início, ele sabe disso. Que se hoje existe Spatium Cast, é porque um ex-funcionário dele, Danilo Borges, que foi meu aluno, rapaz, ser professor é bom, né? Ser professor é bom que te conhece pessoas, que te leva para a vida inteira, que te vai se encontrar, que me apresentou. Não vou adiantar, não vou adiantar não, viu? Para eu fazer uma consultoria na SB, porque ele, Lebor, você tem que conhecer Libório e Libório tem que conhecer Lebor. Aí ele vai contar como foi que a gente se conheceu. E Danilo hoje não está na SB Travel, ele montou uma empresa, Portal de Destinos, e ele que me convidou, junto com o Gessé e com o Fausto, um parceiro meu, para montar esse espaço aqui. Então, se hoje existe Spatium, também tem um pouquinho a ver da questão da SB, da ligação com Danilo, tá? Mas muito obrigado por sua presença. Agora, quem está nos assistindo, eu vou fazer perguntas bem específicas do que aconteceu em nossa relação de mentoria, mas que acaba sendo uma aprendizagem, porque tudo que for dito aqui fica de exemplo de formação de gestão. Então, vou ver se minha memória tá boa. Dr. Robson Prazeres, a gente se conheceu através de uma ex-aluna minha na pós-graduação, Clena, que me indicou: Lebor, tem um empresário que precisa de sua ajuda. Mas ele é um pouco reticente, assim, eu não sei o momento dele. Ele me chamou para trabalhar com ele, mas eu não tenho condições agora. Aí eu cheguei até Robson Prazeres, dono da Log Cepap, uma empresa de um bom porte, um cara que tem um nome muito forte. Basta dizer que quando eu fiquei com Covid, que eu fiquei com 50% do pulmão comprometido, quem me salvou foi o Dr. Badaró. E quando o Dr. Badaró ficou doente, ele foi um dos responsáveis de recuperar a saúde do Dr. Badaró, que é uma sumidade aqui na Bahia. Além também de ter cuidado do ex-secretário de saúde, né, daqui do estado. Então, o que foi que aconteceu na Log Cepap, naquele momento de nossa mentoria, nossa consultoria, até aquela noite que te estava tarde da noite da mentoria e você, Leboreiro, tomei minha decisão, vou trocar todo o time. Engraçado como sua memória capta cada detalhe, né? Ele é bem específico em relação a isso aí. Realmente, eu estava num momento que eu estava em crescimento e expansão da empresa, mas estava de uma forma um pouco desorganizada. E depois de 10 anos eu nunca tinha feito nenhum tipo de mentoria, consultoria. E eu falei assim, acho que é o momento ideal agora de a gente procurar uma ajuda externa para a gente poder alavancar a empresa, né? E foi quando Clena, que foi sua ex-aluna, né? A importância do marketing de boca a boca, né, de indicação. Ela falou: tem um professor meu maravilhoso, ele tem muita experiência, né, nessa área de consultoria, e eu acho que ele se encaixa perfeitamente no que você está precisando, né? E aí como eu estava num processo bem complicado com minha equipe, eu parei, fiz uma análise, né, e falei assim: ó, com essa equipe que eu estou, eu não consigo alcançar o meu objetivo final. Então, o objetivo de crescimento, onde a gente quer chegar, com essa equipe aqui não vai dar certo. E aí eu lembro que consultei Lebor e ele começou a me dar algumas orientações. Ele faz um trabalho bem específico, ele vai lá, faz toda uma entrevista, ele vai a fundo, ele procura saber os mínimos detalhes, né? Eu lembro até que você chegava a filmar também algumas entrevistas, algumas coisas para passar depois pra gente. E aí, num grande dia, eu liguei para ele, mandei uma mensagem para ele: rapaz, hoje eu tomei uma decisão muito importante. Ele: o que foi que você fez? Eu digo: rapaz, eu demiti toda a minha equipe, todo mundo. Ele: mas por que você fez isso? Aí a gente já tava conversando algumas questões, e aí eu falei para ele: vamos refazer a partir de hoje toda a equipe. E aí eu cheguei a ter 6 funcionários, já tinha mandado 2, né? Já tinha desligado 2 pessoas, faltavam 4. E aí, um belo dia, a gente foi lá, tomou aquela atitude. E aí comecei a refazer todo o processo de contratação.
E Lebo me ajudou nesse processo, que a gente, depois disso, escolheu as pessoas adequadas e até hoje, depois de mais de 1 ano e meio, todos que ele me ajudou a escolher estão lá. E a partir daí subiu, né? Só decolamos e o projeto é continuar crescendo. Graças à mentoria que ele me ajudou bastante. Você quer ver um detalhe importante para todos vocês que estão assistindo também? O que aconteceu com o Robson? Ele trabalhava, acho que eu posso dizer, né, no Aliança, muitos anos. O Aliança passou por um processo de reestruturação. É porque a gente não tem papas na língua. Grandes grupos compram empresas, implantam seu modelo de gestão. Paciência, aceita que dói menos. Ele tinha um negócio dele concomitante. Ô Rafa, estou aqui no Aliança, faço o meu nome, um grande hospital, ganho meu salário, vou mantendo meu negócio. Só que um belo dia, Oscar sabe disso, Oscar, a mudança de chave, a mudança de nível. Não quero mais esse dinheiro, não vale a pena, o modelo de gestão é outro, vou me dedicar 100% ao meu negócio. Só que o negócio dele, Vitor, estava o quê? Sabe, o paciente está estável, mas não está estável da forma que você quer, né? Para ele da área de saúde. Então, ele fez uma reformulação total e ele enfrentou questões particulares dele, de tomada de decisão, né? Óbvio, tinha um pouquinho de receio de tomada de decisão, um cara muito ético, um cara muito humano. E eu disse, o primeiro contato que eu tive com o time, eu digo, olha, realmente, para a mudança de nível que você quer, tem que ocorrer trocas. Então, qual foi a estratégia, Vitor? Trocas paulatinas. Mas teve um dia que esse homem, não vai, só vou ficar com uma. Esse cara virou a noite durante 1 mês. Acho que mais 1 mês depois a gente conseguiu recolocar todo o time e hoje em dia, poxa, inaugurou um espaço novo do mesmo prédio ali em Brotas. Fui no coquetel maravilhoso. O homem toca a bateria, tudo. Então, outra mudança de nível. Se arrepende de ter tomado a decisão de investir 100% em seu negócio e não ficar preso a uma carteira assinada que lhe dá uma segurança, Robson? Me arrependo de não ter feito isso antes, né? Era para ter feito, mas eu acho que tudo é aprendizado, né? Era preciso passar por esse momento e o que eu trago é de aprendizado mesmo e arrependimento zero. Mas foi um trabalho bem interessante. Eu digo assim, rapaz, você fez isso, eu confesso, não vou mentir. Eu cheguei, rapaz, esse cara não vai aguentar. E aguentou. E sabe quando Deus coloca a mão? As pessoas que a gente conseguiu trazer, né? O time, a união. Rapaz, você entra no LogCPAP e vê uma energia bacana do local, tá? Mas, olha, primeira aprendizagem, trocou o time todo de uma única vez. Ligou pro contador, ó, pode fazer o desligamento de todo mundo. Coragem de empreendedor mesmo. Tomar a decisão. Uma virada importante. Demitir uma pessoa é difícil, imagine o de uma time vez todo. só. Eu posso ser bem sincero, atitude correta. Eu só não faria assim, e confesso, de uma vez só, mas o homem foi muito corajoso. Rafael foi uma mentoria bem interessante. Nos conhecemos na pós-graduação. Uma das melhores turmas que eu tive de pós-graduação no modelo remoto, e a gente não se conhecia presencialmente. Então fizeram um trabalho bem bacana de design thinking. O time dele criou um caixa eletrônico específico para o pessoal de terceira idade. O idoso não gosta muito de abanco. Acho que só quem gosta de abanco ainda é idoso, né? E tinha dificuldade do caixa. Eles fizeram um trabalho fantástico, mas não é o foco. Aí ele chega, entra em contato comigo, começamos a mentoria. E aí? Um cara com um trabalho estável, muito bem, entrou como estagiário na Ford, fez carreira na Ford, e os homens lá em cima, né? Não é Deus não, lá nos Estados Unidos, ó, vamos fechar. Decisão estratégica, aceita que dói menos. Ele foi um dos últimos a sair, a fechar a porta, porque o trabalho que ele fazia era um trabalho que gerava isso. Demorei que você me ajude. Eu tenho 2 questões: minha trilha de carreira e meu plano de negócio. Então, uma coisa muito emotiva do pai, pode dizer tudo aqui, né? Fica à vontade. Da relação de um pai que já teve uma oficina, que chegou a fazer sucesso, mas por uma discordância com o cunhado ou com o irmão, né? E ele queria resgatar isso.
E ao mesmo tempo, qual foi o trabalho que eu fiz com o Rafael? Rafael, você vai trabalhar nas duas vertentes. Não se perde nada aqui. Você tem um currículo invejável. Gente, enquanto as pessoas dizem, né, que não consigo pessoa qualificada para a vaga que eu tenho, ele estava acima de qualquer qualificação. Doutor Rafael, posso lhe contratar, velho? Eu não consigo nem pagar metade do que a Ford ele pagava, sabe? Então, sabe quando joga contra, você tem um currículo tão elevado? Então, o grande diferencial do trabalho com o Rafael foi ele trabalhar essas duas vertentes. O que eu não quero, eu quero que você fale sobre isso, é que você perca a sua ideia de empreender. E como é que tá isso em sua cabeça? Que foi uma coisa que eu disse a ele. Rafael, é um caminho sem volta. Quando você sabe disso, quando você assinar o contrato de aluguel, mandar o contador abrir o CNPJ, já era, meu irmão. Não tem volta. Você já abriu uma empresa que você vai ter despesa e você, Fagner, já tem um contrato lá que todo mês. E aí foi nisso que ele ficou assim, poxa, né? O momento. Aí eu quero que você fale o que foi que aconteceu. Da experiência de voltar ao mercado de trabalho e como é que tá você hoje com o plano da oficina. Bom, vamos lá. Eu tava... Na época que eu chamei Lebo pra gente fazer a consultoria, eu já tava decidido. A fábrica tinha fechado e eu ia tocar o negócio. Meu pai, como o Lebo falou, meu pai já teve uma oficina com o meu tio, tiveram uma divergência de sociedade e terminou fechando. E aí, na época do fechamento, eu fui ajudar meu pai. E aí fiquei mais ou menos um mês, eu tava de férias na época, isso era 2018 mais ou menos. Eu tava de férias e fui ajudar meu pai no fechamento da empresa. E aí, problema pra caramba, tentando corrigir uma coisa e outra, atender os clientes e tal, naquele turbilhão. E aí eu falei, pô, eu tô gostando disso aqui. Tá corrido, tá difícil, mas eu tô gostando disso aqui. Mas enfim, a decisão já tinha sido tomada e aí a gente fechou a empresa, né? E aí eu falei, não, eu preciso me preparar melhor para poder no futuro voltar com esse projeto com meu pai. Sempre gostei de carro, decidi fazer engenharia mecânica por causa desse gosto de carro, meu pai também. Meu pai não tem formação em engenharia, a formação de meu pai é técnico de segurança, mas sempre gostou de carro e sempre me influenciou por esse lado também. Cresci com isso. E aí eu tinha tomado a decisão, né? Vou fazer um plano de negócios, pedi ajuda do Lebo na época, a gente montou um plano. E uma coisa engraçada é o seguinte, eu não tinha vivência de empreendedorismo com ninguém. A única experiência que eu tive foi essa, no fechamento da empresa com meu pai. E meu pai também não tinha esse perfil empreendedor, né? Ele sempre teve o perfil mais técnico. E aí, todas as ideias que eu tinha da oficina, eu discutia com o Lebo e era sempre validado por Lebo, né? Eu falei, não, isso aí é um caminho legal. Ele ajustava uma coisa ou outra, mas foi muito importante para mim, para eu ver que eu realmente estava no caminho certo, estava pensando certo, né? Como empreendedor. E assim foi. Só que aí surgiu uma oportunidade de emprego e na época não dava para eu recusar. Eu tenho uma filha pequena, hoje tem 4 anos, sou casado. E aí essa questão da segurança, né? Bateu mais forte nesse período. Eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio, vou me estabilizar e depois eu volto com esse plano da oficina, né? Conversei com meu pai, ele me apoiou e aí segui. Passaram-se 1 ano e pouco, né? Eu não estava muito satisfeito na empresa, não estava inserido naquela cultura, né, daquela empresa, né? Enfim. E aí tomei a decisão, vou sair de férias e quando eu voltar, vou pegar esse plano e voltar com ele. E aí, quando eu volto de férias, recebo uma ligação. Um amigo meu. Pô, Rafa, tem uma vaga aqui na Ford, trabalho híbrido. Você vai trabalhar em casa, trabalhar 4 dias em casa e um dia na planta do Cimatec. Um dia no escritório. Vai voltar a trabalhar com carro. E aí, topa? Falei, rapaz, eu topo. Aí você me ligou. Liguei pro Lebo, conversamos. Também combinou minha mãe descobriu um câncer, né? Um linfoma.
tá fazendo tratamento, graças a Deus tá muito bem, já respondeu o tratamento, tá tudo certo com ela. Mas naquele período eu falei, não, preciso dessa segurança novamente, né? E aí aceitei o desafio e hoje eu tô trabalhando na Ford no desenvolvimento de produto. Mas o sonho de empreender não acabou, pelo contrário, só vem crescendo. O plano tá na gaveta, tá bonitinho lá. E com certeza até o final do ano, na oportunidade ideal, eu vou começar a tocar isso com meu pai. Eu vou voltar nesse assunto com meu pai pra gente levar à frente as ideias, né? Atualize seu canvas, atualize seu plano de negócio. Ó, um dos planos de negócio que o mentorado mais foi criterioso, ele. Mas também cabeça de engenheiro, né, velho? Cabeça de engenheiro, de montador. Então, ele tem um plano de negócio muito bem feito. Vitor Libório. Aquela coisa mágica que eu gosto sempre de comentar, né? A gente se conheceu como e o que foi que aconteceu. Você não quer contar? Não, prefiro que você conte, velho. Você contando é mais bonitinho. Conta. Eu cheguei na SB Travel para fazer uma venda. Você tem que ser vendedor. Indicação de Danilo Borges, meu aluno na época, gerente de operações do grupo SB Travel. Aí me reúno num espaço bem bacana, nas Torres Gêmeas ali, um cafezinho muito gostoso que eu sinto falta, tá? Qual o nome dela que trazia o cafezinho? Damiana. E aí a gente senta na mesa para reunir. Aí ele, não, tudo bem, seja bem-vindo. Danilo falou muito bem de você, mas eu vou dizer o seguinte, eu não gosto muito desse negócio de consultoria não, viu? Eu já não tive uma experiência muito bacana, mas eu vou lhe ouvir, tá tudo certo e pode começar a falar. Mas assim, com toda a educação do mundo, é um gentleman. Mas tipo assim, eu quero ver o que esse cara vai dizer para poder a gente começar a fazer alguma coisa. Desafio grande, hein, cara? Pois é, então foi bem assim que a gente se conheceu, logo de cara, né? Veio com uma boa referência, né? Então, todas as ideias que traziam para mim em relação a Lebo, ao que tanto a SB para você e você para a SB, o quanto a gente tinha como compartilhar ideias. Só que eu já tinha tido uma experiência um pouco traumática com um consultor, espécie de coaching, onde ele entra no meu negócio para tentar entender e né, quem presenciou sabe como é complexo você ter uma agência de turismo corporativo, é bem complexa. Então assim, no senso comum, a agência de viagem é uma coisa muito mágica, muito pacote e tal, e é completamente diferente quando se é uma agência de corporativo. Então, são vários processos, de financeiro a processo operacional, tecnológico, tudo envolve e tudo integrado. Então, tem que ter um conhecimento realmente profundo do que se faz, não é um tipo de negócio onde qualquer pessoa sem ter um conhecimento técnico, principalmente, entra assim de cabeça, não é fácil. E aí um consultor que não tem, talvez, a experiência, e como foi na experiência passada, tentar no meu negócio, e foi traumático. Eu falei para ele, rapaz, não dá para chegar, ter uma experiência de um consultor, vem aqui tentar entender o meu negócio, dar sugestão, opinião, enfim, foi traumático. E aí eu falei para ele com essas palavras assim, e meio que dei um deadline vamos conversar e você se venda e a gente vê o que vai rolar. E o cara deu um show. Então, quem conhece, você vê, referências de todo mundo, deu um show. E aí a conversa que eu achava que ia ser uns 10, 15 minutos, ela passou de hora, a gente foi conversando e aí gerou muito negócio. E a gente passou isso desde 2018, né? 17, 18. E aí ao longo desse tempo fazendo parcerias, até pré-pandemia a gente estava bem envolvido nisso aí, depois na pandemia continuou. Como eu falei, na pandemia o negócio foi bem afetado e a gente passou praticamente 1 ano e meio fechado. Então, administrava as coisas que tinham no dia a dia, tentamos segurar o máximo possível. Tínhamos na época 30 pessoas, chegamos a desligar, ficamos com 12 e depois recontratei, aí estou hoje com 36. Porém, foi bem difícil, um período bem difícil, e a gente continuou mantendo contato, fazendo mentoria e trocando ideias, e muita coisa aconteceu. E aí estamos aí. Muita coisa mesmo. Você quer ver uma coisa que Vitor traz bem e que eu entendo que isso acontece? Gente, consultor é uma pessoa externa
que vai chegar em sua casa, que é o seu negócio, que teoricamente ele tem alguma bagagem profissional, experiência diversa, que eu vou abrir o meu negócio para ele, eu vou demonstrar minhas potencialidades, mas eu também vou mostrar minhas fragilidades. Até que ponto eu estou pronto para isso? Fazendo uma analogia, gente, é como se você fosse um terapeuta, sabe? Contar seus problemas, contar suas dores. E não é todo mundo que está disposto a isso, né? Meus amigos estão aí no Meet também. Não é uma decisão fácil você pedir ajuda, pedir orientação, pedir um conselho a alguém que vem de fora. Não é simples. É por isso que o trabalho de consultoria tem que ser muito bem feito. É uma relação de confiança muito grande. Você está abrindo o seu negócio. For na área financeira, então, você está abrindo seus números. Então, o grande desafio de você ser consultor, inicialmente, é você conquistar a confiança da outra pessoa. Irmão, eu não vim aqui para entender do seu negócio. Eu não sou obrigado a entender do que é uma TMC. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Mas eu vim aqui entender suas dores e dentro de procedimentos, de técnicas, de ferramentas, lhe ajudar. Eu não vou dizer que você está certo ou que você está errado. Eu vou trazer oportunidades para a gente construir junto. E quando o Vitor entendeu isso, poxa, se entende por música. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que esse rapaz aqui deveria ser o secretário de turismo do estado da Bahia. Porque competência técnica e know-how e prestígio fora daqui ele tem, né? Não sei como é que funciona a questão política, mas eu sou a favor que pessoas técnicas, sim, com certeza, ele seria uma pessoa que seria o secretário de turismo do estado da Bahia. Então, não foi fácil quebrar essa barreira inicial, mas depois, poxa, a relação muito bacana. Então, aí vem a parte de mentoria, que você também conversa aspectos pessoais. E uma coisa que me marcou dele é, Lebô, eu sempre quis empreender. Vê quando eu tenho boa memória? Sim. Minha família toda é ligada a funcionarismo público, muita gente do Banco do Brasil. O sócio dele é do Banco do Brasil, Breno, tá? O primo irmão dele. Mas eu não, eu dizia que eu queria empreender. Conte aí a passagem da escola que você vendeu o negócio na porta da escola aí. Não, desde 17, 18 anos. Eu tinha que ter meu dinheiro, tinha que fazer minhas coisas. Meu aniversário de 18 anos, meu pai entregou foi uma conta de Telemar pra pagar na época. Um abraço e uma conta. Tipo, se vire, que agora você é de maior. Então, eu sempre tive essa vontade de empreender, sempre me identifiquei com algo meu. Então, sempre fui inquieto, né? Inovador, faz parte do meu perfil. E aí, com 18 anos, eu já entrando em faculdade, etc., e aí eu queria ter essa grana, empreendi, comprei um carro de cachorro-quente para colocar na porta do colégio das minhas irmãs, na Pituba. E aí vai correr atrás de alvará, na oficina, correr atrás de alvará, uma dificuldade danada. Pô, como é que você colar um carro de cachorro-quente num colégio? Vai atrás e tal, aprender a fazer cachorro-quente, ou seja, só pela experiência de você mexer com algo e ter algo seu. E aí foi bem bacana. Quando eu falo assim, você começou como? Foi vendendo cachorro quente, não foi nem com o turismo. Depois o turismo entrou na minha vida, que como eu sempre falei em outras ocasiões, desde sempre, então a vocação para esse tipo de negócio. Só não imaginava que seria o turismo, mas sempre veio para mim desde cedo. Minha família vem toda uma parte da minha família, a parte de mãe, vem toda de funcionalismo público, da estabilidade, daquela coisa super segura, né? O que é bem difícil, uma tomada de decisão de você empreender em você ser estável, né? Digamos assim, seguro, e experiências fracassadas do lado da família de minha mãe, de negócios, e isso tudo foi contra. Então nunca tive apoio assim, formal. Meu filho, faz isso aí, jogue duro, vá dentro do seu perfil. Não, sempre desconfiança, sempre fui treinado para ter algo estável, e eu sempre fugindo, era difícil, era muito contornar. A família do meu pai, da família do meu avô era empreendedor, morreu há muito tempo atrás, e eu não tive nem a oportunidade de conhecer o avô, parte de pai, de conhecer pessoalmente meu avô. Meu pai tinha 10 anos quando meu avô faleceu. Então, as conversas, as histórias que contam de meu avô vendia estopa usada, renovava para poder vender.
E aí, em conversa com meus tios, eu falei, você tem a veia do seu avô. E eu não conheci meu avô, como eu queria ter conhecido. E, então, assim, é sempre essa questão inquieta de empreender, de inovar, de buscar fazer o novo, fazer o meu, e com o turismo, né? Então, assim, o vínculo com o Lebo foi bem importante, porque trouxe essa questão, essa visão de um profissional que entende, né, tanto na parte acadêmica quanto na parte empresarial, uma coisa que me surpreendeu na época, né? Porque a ideia de professor e um cara, né, vai entender de negócios e como entende. Isso é muito importante. A referência dele é fantástica. E tem uma questão interessante, viu? Ele não curte tudo que eu posto em rede social, não curte algumas coisas, mas sempre tem um Libório, é a tia, é a mãe. Eu digo, ó, tem um Libório, a Nazinha. A Nazinha. Rapaz, eu digo aí, ó, tá vendo? Ele não curte tudo que eu posto, mas a mãe, a tia, e até, não sei se é seu pai, se é seu tio também. Também. Não, meu pai é Monteiro, mas tem também, curte, segue você. Tá vendo? Tá vendo? Já mandei foto dizendo que tava aqui com você hoje, tá todo mundo ciente já. Você ia falar alguma coisa, Rafa? Então, pegando o gancho da escolha do Lebo, né? Como ele chegou na sua empresa. Na época que a gente estava fazendo a matéria na pós, a gente vinha a gente começou a pós em 2019, aí não tinha pandemia ainda, março de 2020 começou a pandemia, e aí começaram as aulas remoto. A gente teve alguns professores antes do Lebo que, tipo assim, foi muito complicado as aulas, porque tava todo mundo se adaptando. Chegou na vez do Lebo, já de primeira conquistou a turma, a aula fluiu de uma forma diferente dos outros. Aí foi aí que eu comecei a gostar do trabalho dele. Eu falei, porra, esse cara é diferente. E aí foi passando, quando eu vi a questão da mentoria, eu falei, não, eu acho que vale a pena. E é um cara que tem experiência de empreendedorismo, tem um network fantástico. Qualquer pessoa, qualquer coisa que você precisar, pergunta ao Lebo. Ele conhece alguém, se ele não conhece, alguém que ele conhece. Então vai funcionar o network. E assim, é complicado, como você falou, vir alguém de fora dar um pitaco no seu negócio. Mas não necessariamente precisa conhecer do seu negócio, mas ter a experiência, né? Ter a vivência de negócio, ter o network, que aí funciona naturalmente. Então, até uma dica pro pessoal que está pensando em fazer mentoria ou que tem desconfiança em relação a isso, escolha o profissional certo. Esse cara aqui tem um diferencial. Deixa eu lhe dizer uma particularidade. A turma de Rafael talvez tenha sido a segunda turma remota que eu ensinei. Gente, para mim é um grande desafio trabalhar com isso daqui. Quem vê Leboleiro hoje acha que esse cara nasceu assim, é Silvio Santos. Não, eu não gostava de me ver, eu não gostava de me ouvir. Eu uma vez fui dar uma entrevista para televisão, foi duro, faltou ar. Eu cheguei, meu Deus, agora é modelo remoto. Mas só tinha isso para fazer. E com um pequeno, grande detalhe, gente. Eu tinha acertado a minha saída, né, de 16 anos de uma grande rede mundial de universidade para me dedicar somente ao meu trabalho como empreendedor que sou. Então, pandemia, e agora eu tenho que me adaptar a isso. Então, se eu sempre fui um bom professor do presencial, eu vou ser um bom professor do remoto. Quem fez mentoria aqui comigo sabe, minha câmera é boa em casa, minha iluminação é boa, eu coloco um fundo, a Fagner balançando a cabeça, eu me adaptei e hoje estou eu aqui, parceiro de um podcast, falando para a câmera. Eu tinha dificuldade e tô aqui na conversa mole de, sabe, alguém que eu tinha extrema dificuldade, eu era extremamente tímido e hoje eu tô aqui comandando um podcast. Então você é aquilo que você deseja ser. E não é frasezinha de porra, não é frasezinha de coach, não sei o que não. É a verdade, meu irmão. É a verdade que você tem que entender isso. Então, é remoto, é isso que tem. Eu passava vídeo, eu fazia quiz, eu interagia. Vem cá, a turma tá muito calada. Rafael, fale alguma coisa aí. Todo mundo interagia. Eu conseguia botar o pessoal para abrir câmera. Rapaz, isso é um fato heróico. Isso é um fato heróico. Então, gente, isso é uma oportunidade de você realmente mudar, de você entender que é importante. Tá aqui um também que tem que fazer um trabalho mais forte, ele balançando de rede social, né? Muito conhecimento e trabalhar essa questão. Mas vamos para a galera aqui. Agora eu vou começar com o Oscar, que tem a questão lá da bateria. Oscar, rapaz, a mentoria com o Oscar é bem interessante.
Oscar é um cara inteligente, tímido, ficava naquela meia zona de conforto, 20 anos na mesma empresa, sendo reconhecido, com uma remuneração interessante, mas naquela pegada de querer empreender. Mas eu não sei se é o momento, eu não sei se é agora. E foram 3 momentos de mentoria. Aí ele comentou no início não, Lebo me orientou a ficar nos 2 locais. Finalmente hoje está bem resolvido na cabeça dele e também para onde ele trabalha, que ele consegue dividir o tempo e ele agora está mergulhando de cabeça no processo de montagem da empresa dele. Tá? Então o grande desafio com o Oscar foi ele se sentir seguro que ele poderia empreender. Então ele teve uma sorte, e Deus faz parte disso, de não precisar ter largado o trabalho, e tá isso hoje muito bem resolvido, que é importante, né? Mas agora sim se dedicar. E aí, além de tudo isso, ele inventa de ao mesmo tempo criar uma empresa e construir uma casa. Aí, Oscar, comente aí sobre isso, meu irmão, porque aí o mentor fica... Vou cobrar mais caro, viu, Oscar? Meu amigo, boa noite novamente. Realmente, estou enfrentando aí alguns desafios simultâneos que é desafio mesmo. É aquela coisa da gente mudar de nível e virar a chave de vez. Eu virei várias chaves de uma só vez. E, assim, a gente quando está entre amigos, a gente fica querendo elogiar para fazer aquela boa praça, mas Leboreiro tem me ajudado muito e nesse processo, que para mim foi muito difícil mesmo. Sempre tive vontade de empreender, mas como ele mesmo usou um termo que eu levo e digo assim, ó, quando você tem uma zona de conforto mais robusta, aí você fica mais medroso ainda de sair para empreender, né? E isso acontecia comigo. E eu fiquei muitos anos aprisionado a esse medo de empreender. Eu empreendi sempre dentro da própria empresa, né? Que começou lá atrás, em 2009, que foi quando eu saí da faculdade, só por uma frase que não me lembro qual foi a disciplina, mas que diz que tinha um tópico que falava em gestão 360 graus. Isso aí mudou tudo, assim, porque como é que isso virou a chave em mim? Eu comecei a não olhar só o meu setor dentro da empresa, comecei a olhar a empresa inteira. É você ter a cabeça do dono. Eu sempre trabalhei diretamente com o dono da empresa, era muito mais cobrado, mas você tem o benefício de você aprender muito, né? Você trabalhar diretamente. O cara toda hora te chama para tudo, e você vai ali naquela rotina pesadíssima, entendendo como é que funciona a cabeça do empresário. Isso, para mim, foi a minha pós-graduação. E, falando em pós-graduação, eu sempre digo que minha pós-graduação foi no campo mesmo, né? E logo depois que eu saí da faculdade, eu precisei colocar todo o meu conhecimento em prática. Eu saí daqui, fui para Roraima para desenvolver, fiquei quase um ano lá para desenvolver a parte de logística desse segmento que eu trabalho, né, que é madeira. Nós somos distribuidores de madeira de lá do norte da Amazônia Legal, né, para o Nordeste e para a região Sudeste. E a gente foi desenvolver a parte de logística de cabotagem, né, de portuária. E assim foi um desafio muito grande, mas valeu a pena. Não foi fácil não, mas valeu muito a pena, porque toda vez que a gente vai mudar de nível, exige disciplina e muito sacrifício. Mas a gente só vai se dar conta de que isso tudo vai ter um grande valor muito depois. No momento que você está envolvido ali, às vezes você não percebe o tamanho das coisas que você está fazendo.
que você está criando para a empresa e para si também. E no meu caso foi bem assim. E por algumas vezes, como o Leboreiro disse aí, eu tive que recorrer a ele, a Paulo Quadros também, que é são as duas pessoas que eu levei para a vida depois da faculdade, foram eles dois, né? Leboreiro e Paulo Quadros. E montamos o primeiro treinamento dentro do grupo em Comaf lá. E foi bom, foi muito bom, e ao mesmo tempo eu sempre brinco que foi ruim, porque o curso foi tão bom que teve um monte de gente que saiu de lá da empresa. Falou, rapaz, eu não vou mais ficar. Você me fez lembrar de... Foi mesmo. Foi, não vou mais ficar aqui não, viu? Depois desse curso aí eu não vou mais ficar aqui não. E realmente a gente perdemos uns 4 colaboradores bons lá. E que eles deram diploma, né? Deu tudo, aí os caras, não era só isso que eu tava precisando, né? De um diploma desse aqui. Não aconteceu. É por isso que Gustavo nunca mais fechou consultoria comigo. Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi. Oscar, tem uma frase que o Oscar sempre diz, e eu acho bacana ele falar isso, que às vezes ele poderia jogar contra ele mesmo. Vê se você confirma. Várias vezes ele fala, Leboreiro, isso que você me falou na última mentoria, pagou a mentoria inteira. Eu digo, velho, não diga isso, que eu vou cobrar mais caro. Mas quantas vezes você me falou isso, Oscar? Tem que realmente paga a mentoria, né? Porque às vezes você está precisando ouvir aquilo. E como eu esqueci o nome dele aí, falou, né? Que tem momentos que a gente precisa estar ligado com o consultor, e mesmo assim ficar com medo, né? Falar para esse cara, ele não manja do que eu sei, mas você tem que confiar no cara, e assim, com algumas pequenas palavras paga a mentoria toda. Você diz, aqui já deu, era o que eu estava precisando ouvir. Claro que eu só falei isso a ele depois, já no fim também, né? Ele dizer, nossa, vamos. Aí depois fez 2 mentorias. Mas, Oscar, você falou uma coisa bacana. Eu não tenho que entender de viagem corporativa profundamente. Eu entendo muito pouco de carro. Eu não tenho que entender de terapia respiratória. A gente entende de gestão. E a gente entende de pessoas. E, gente, para você fazer sucesso, você tem que ter gestão, boas pessoas e valorizá-las. Então, isso encaixa em qualquer tipo de empresa. Consultor especializado em TMC, desconfie, viu? Isso aí não vai funcionar. Agora, um consultor que conhece de gestão, de pessoas, tá? De desenvolver, isso é uma pessoa que você precisa estar com você. Então, isso é algo que eu acredito, que eu venho sempre trazendo de uma questão presencial. Vamos agora para quem? Aline, me conte aí, aqueles encontros, eu, você e seu esposo Gildo. Gente, praticamente Gildo foi obrigado a ser sócio dela, porque Gildo trabalha como militar e ele tem a questão dos plantões. Antes de mais nada, eu vou apresentar você uma dança que você não conhece, que você não é obrigado a conhecer. Libório tá me cutucando aqui. Que dança é essa? Opa aí, que massa, velho. Vocês estão vendo imagens ao vivo do estúdio Atitude Corpo. Não, gente, já valeu a apresentação toda, né? Você entendeu de dança, né? Não. Agora, ó, aqueles encontros, eu, você e Gildo, fale. Que dança é essa? Eu não sou obrigado de entender tudo de danças específicas com sensualidade. Que dança é essa? Sherdense. Ah, essa Sherdense. Até minha esposa conhecia o que é Sherdense. Eu digo, rapaz. Mas vá, conte aqueles encontros, eu, você e Gildo. Gildo, gente, trabalha de turno, né? Tem uns horários específicos com o militar. Então ele sabe as folgas do mês inteiro.
E ela gerenciando 3 postos de gasolina. Então, ela é a cabeça do negócio, ela que manda em tudo, mas Gildo tem que estar lá presente. E aí, como foi isso pra gente trabalhar Gildo pra poder estar no negócio com você? Eu quase me divorciei, tá? Me divorciando já. Teve um momento que eu tive que intervir, viu? Ou você vai aprender a gerenciar essa porra, ou você vai aprender. Ou senão a gente vai se divorciar. Aí Lebureiro veio com a consultoria, né? Já conhecia, já fiz alguns cursos e tal. Aí ele, Aline, vamos trabalhar essa parte. Cada indivíduo é um indivíduo. A gente não pode tentar mudar aquela pessoa. Mas ele vai mudar. Ou ele muda ou ele muda. Porque eu vou abrir meu estúdio daqui a 2 meses. E foi, viu, velho? Foi no inferno, viu? Literalmente. Aí todo dia ele trazia uma ferramenta, trazia, Aline, a gente não dá para inaugurar, tenha calma. E eu naquela ânsia, sabe, como... Desculpa, eu esqueci o engenheiro mecânico que tá... Rafael falou, a gente tem toda uma ansiedade para abrir um negócio, mas a gente tem também aquela coisa de, porra, a segurança. Eu tenho uma filha de 7 anos, então eu não vou deixar meu emprego para cuidar do meu negócio. Entendi perfeitamente a situação, me coloquei ali no lugar dele. Mas eu sou filha da puta e queria abrir meu negócio e abrir e acabou. Você tá conseguindo conciliar bem? Tô sim. Gildo agora é o mago da administração. Ele resolve tudo com todos os instrutores que preferem até falar com ele do que comigo. É porque Gildo é mais pacato. Não precisa entrar em detalhes. Todos os instrutores já preferem falar com ele, se tem um problema já fala com ele. Ele só não administra realmente a questão física do estúdio das aulas, porque só tem mulheres aqui, como os senhores presenciaram. As danças são mais sensuais, são totalmente sensuais, então não tem homens no estúdio. Sim. Só mulheres, a gente voltou só para mulheres. E foi, assim, meu divisor de águas realmente foi minha mentoria. Porque eu só queria abrir, mas não sabia o que fazer. E ele me deu, assim, o passo a passo de tudo. Como eu ia divulgar, de rede social. Hoje em dia tem 5 vezes mais seguidores do que eu no Instagram. 20 e quantos mil que você tem? 29 mil. 6 vezes mais do que eu. E foi uma coisa... Eu tenho 1 ano, vou fazer 1 ano de estúdio dia 29. Seguidores no boca a boca, como o médico. Sou péssima de gravar não, meu bonequinho aí falou. E perfeito, assim, não tenho do que reclamar. Minha filial tá chegando. Vou precisar de outra consultoria para botar a cabeça no lugar. Lebureiro me aconselhou até uma psicóloga, eu faço hoje terapia, até hoje eu faço. Para dar uma desacelerada, porque eu sou muito acelerada. O personal da troca falou aí, eu já pensei o que eu posso fazer lá no posto pra gente, sabe, já juntar. Ele é fortíssimo na região de Cajazeira, viu? Não, mas é isso, já pensei pro posto, nessa questão do posto. Do posto. Já tô super acelerada. Aí falei, porra, de repente a gente faz uma parceria, oferece as trocas para ele, fideliza o cliente. Já pensei nisso. Aí você já falou, o rapaz da TIM faz uns aplicativos. Eu digo, porra, vou fazer um aplicativo aqui personal pro estúdio. Rapaz, a Aline é uma figura, mas é assim mesmo. Segurar essa mulher não é fácil. Não, e quando falou da fisioterapeuta, eu digo, porra, na minha próxima capacitação, já quero o contato dele para ele montar aqui para as meninas, capacitação. É sempre bom falar com você. Só pegando um gancho do que a Aline falou, que eu indiquei num dado momento para ela procurar uma terapia. Isso é muito importante, gente. Assim, para você que está me ouvindo, em alguns momentos, alguns mentorados, eu percebi, poxa, procure uma terapia, converse com alguém, porque eu não sou terapeuta. Eu sou mentor profissional, eu não sou coach. Só que a gente tem um pouco de experiência, a gente convive com muitas pessoas. Então já aconteceu de eu aconselhar no processo de mentoria
Ó, Leboreiro vai conversar com você, é bom me ouvir, tudo bem, mas você, em alguns aspectos que eu tô percebendo, não é de comportamento, você precisa de uma terapia. Então, em alguns casos, eu já indiquei sim e melhorou muito, muito mais do que vocês pensam. Pessoas que fazem a minha mentoria e uma terapia. Inclusive, Aline, hoje eu estava ouvindo em algum lugar de uma entrevista durante o dia, dirigindo, onde uma psiquiatra estava dizendo o seguinte, ó, terapia é o seguinte, ou a pessoa diz que está fazendo porque ela é chique, porque é bonito dizer que hoje faz terapia e é importante para o desenvolvimento dela, ou então que a maioria tem vergonha de dizer que faz terapia, porque ainda tem aquela visão que quem faz terapia é pessoa com algum problema psicológico. Gente, século XXI, pós-pandemia, guerra na Ucrânia, Lula e Bolsonaro brigando, e alguém vem empreendendo, construindo e trabalhando, precisa de uma terapia. Então, foi bacana você trazer isso, porque é importante. Eu fiz uma palestra para os Correios essa semana e eu disse, ó, se alguém aqui, nesse exato momento, devido a tudo que está acontecendo na pandemia, devido às questões que você vive, se você não tá legal, procure um suporte. Ô, gente, se o nosso carro tá ruim, a gente não vai verificar, se a luz não acende, não corra para troca rápida e no futuro para sua também, a gente acende tantas luzes e faz de conta que não está acontecendo nada. Então, Aline, obrigado por essa oportunidade de me lembrar isso, que procure sim uma terapia. No meu processo de mentoria já indiquei algumas pessoas e que o resultado foi muito interessante. Eu só queria realmente 2 minutinhos para te agradecer por ser esse profissional tão foda que você é. Que você tem um dom de fazer as pessoas evoluírem. Mesmo não conhecendo o que é um chair dance, um pole dance, uma troca de óleo, ou uma... Pô, troca de óleo sem fazer, pô. Peraí. Você conhece... chair dance... Você conhece o ser humano. Você consegue pegar a essência do ser humano. E isso é muito difícil. Então, eu realmente vou te agradecer nessa vida, em outras e outras e outras que a gente vier. Muito obrigado por tudo que você fez por mim e pelo, no geral, casamento, negócio, tudo. Muito obrigado mesmo. Só tenho que te agradecer. Você é foda. Quem puder fazer mentoria com esse cara, faz, porque é um verdadeiro mentor. Não tem aquele negócio de, vou enganar, enganação. É foda, é surreal. Obrigado você pelo convite. Obrigado. Mande um beijo pra Gilda e pra sua filhinha. Vários beijos. Antes dela tapa, agora é só beijo. Fagner Pena. Fagner Pena é um dos caras também que é empreendedor nato. Fabiola, ó, Lebô, vou lhe indicar meu esposo. Ele é um empreendedor nato, mas ele precisa de algumas dicas na gestão da oficina dele, né? Ele tinha uma pessoa que dava o suporte, mas que não atendia bem, que depois ele trocou. É um cara que se comunica bem, é atleta, viu? É pior que até Fabiola agora virou atleta também, rapaz. Acho que eu vou tentar emagrecer um pouquinho pra... Mas essa timidez, né? Como é que o que foi que eu fiz com você pra você ter... Até hoje você me deve um vídeo. Um só que você me deve. Fale um pouquinho disso daí e o trabalho que a gente fez na mentoria. Pronto. Eu sempre falei com o Lebô, sou muito tímido, tenho um bloqueio com câmeras, né? Então, eu tete a tete com o cliente, eu desbruço o carro. Tecnicamente, eu falo tudo com propriedade. Consigo explicar tudo certinho para o cliente, tudo direitinho. Mostro o que está acontecendo com o carro dele, que precisa ser feito, mas quando pede para poder virar o celular, para poder falar 30 segundos, não sei o que acontece. É um bloqueio terrível. Mas aí eu fui trabalhando, o Lebô foi orientando, vai treinando em casa, vai treinando falando no espelho, que vai dar certo, que aí você vai começando a pegar o traquejo, e aí foi. Aí comecei, fiz uma vez, fiz outra, agora eu faço palestras de mini curso lá, de alguma oficina, lá com a minha equipe, do treinamento, eu mesmo do treinamento lá, de alguns carros que vem novos, porque a gente é módulos da Bosch Módulos, né? Então eu recebo o treinamento da Bosch
e aí eu repasso para minha equipe. Então, eu repasso por toda a propriedade, não deixo faltar um izinho. Então, a questão é essa. Então, levou me orientou da melhor forma, fui desbloqueando. Hoje eu já consigo fazer alguns vídeos, consigo fazer alguns rios, já estou mais soltinho. A primeira vez sempre é complicada, mas depois a gente já fica, já tem aquela intimidade com a câmera. A gente também tem aquela questão de se preocupar com o que as pessoas vão falar. Vou postar no Instagram, o pessoal vai começar a comentar. A Fagner virou blogueirinho agora, porque tudo é isso, né? O pessoal não te vê se postando, aí começa a postar, e fala, o Fagner virou blogueirinho, agora quer virar famoso, aí o pessoal fica naquela coisa, aí eu sempre ficava preocupado com essa situação, né? Pô, o pessoal fica falando, e o que é que o pessoal vai dizer, e aquilo tudo. Aí eu fui desbloqueando, e eu falei, que nada, não tem nada a ver com o pessoal não paga minhas contas, eu vou soltar os vídeos mesmo, vou desenrolar, vou falar o que eu tenho propriedade. Às vezes a pessoa se prende em falar, fica naquela coisa de tem um conhecimento técnico, tem um dom daquela coisa, mas não fala, não consegue se expressar, né? Porque tem um certo bloqueio, aí deixa de você prosperar no seu negócio, deixa de fazer com que o seu negócio ganhe a proporção que você quer que ele ganhe. Então, depois que eu desabrochei aí, o negócio começou a desenrolar, e aí, o boca a boca, meu velho, foi além aí. E funcionou no Instagram, e aí também o negócio só sucesso, graças a Deus. Bom, e pela própria participação dele agora, eu também sou tímido, as pessoas não acreditam, mas olha aí a postura que ele teve. Meu amigo ia cada vídeo só na beca, num carrão da porra, então também vendendo uma imagem positiva do que ele faz. Meu amigo Silas, rapaz, Silas eu tenho um carinho especial, como tenho por todos aqui. Eu pensei num cara que tem uma história bacana de vida, como um cara que cresceu profissionalmente e que quando me procurou agora para mentoria, pô, Lebô, eu tô acomodado porque eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Com 35 anos, eu digo, como é, Silas? Com 35 anos você já fez tudo que você tinha que fazer? Como foi essa chegada aí da mentoria? O que é que mudou? E me conte a história de sua mãe, que vai ser minha mentorada a partir da semana que vem. Tá? Do que você fazia com ela quando chegava da faculdade com minhas aulas. Bom, pessoal, assim, a gente falando de profissional, a gente, assim, até se emociona um pouquinho, né? Eu mesmo fico um pouco emocionado quando eu tenho, assim, o prazer de olhar o meu passado, né, o meu presente, e como eu falei a vocês, e o meu futuro, eu estava até o momento da mentoria sem saber o que fazer, né? Então, eu até vou contar uma historinha aqui, professor, que você vai dar risada também, daquela de Paulo Quadros, né? Eu estava com 22 anos, e aí, certa vez, ele falou assim na sala de aula, gente, um cara chega a 30 anos e não tem um carro, é um miserável. E aquilo ficou na minha mente, Isso é a cara de Paulo Quadros, velho. Ficou na minha mente. É um jumentinho. 22 anos. O senhor se lembra disso, dessa história que aconteceu? Ele contava. E aí, a gente, naquela situação de 22 anos, eu falei, poxa, cara, eu ainda não tenho meu carro, né? Tava na faculdade. E aí, os anos foram passando, né? Foram passando e sempre eu priorizando outras coisas. Sempre priorizei mais estudo, sempre priorizei a minha construção pessoal, mas o carro, eu já tive a oportunidade de comprar à vista, mas assim, tinha outra coisa, por exemplo, a minha casa. Eu estava com dinheiro para comprar uma vista, eu falei, poxa, compra na casa, eu compro um carro. Poxa, o carro você não compra, né? Eu sei que o rapaz do troca rápido aí vai ser o bom talvez, mas a gente investiu em outras coisas, e ali eu vim com aquela coisa marcando na mente. E interessante que bateu os 30 anos e eu não tinha comprado o carro. E eu fiquei assim, rapaz, será que eu vou ser aquele miserável que o professor falou? Assim, e não era oportunidade de comprar, era o momento. E aconteceu tudo oposto, que depois de 30 anos, com 31 anos e meio, eu fui e comprei o meu carro, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Existe tempo para tudo, né? E como o professor bem disse, eu cheguei aos 35 anos, eu tinha minha graduação, eu tinha minha pós-graduação, eu tinha minha carreira na área de logística reconhecida, né? Uma família bem estruturada, graças a Deus, hoje eu estou aqui em Brasília,
com a boa remuneração aqui pela TIM, um reconhecimento nacional aqui pelos projetos que a gente tem proposto para a empresa. Agora eu estou fazendo agora desenvolvimento de aplicativos, né, que é o Power Apps, onde você tem essa oportunidade de desenvolver várias ferramentas que estão interligadas na plataforma da Microsoft. Então, tudo isso está me deixando realmente na zona de conforto, por quê? Porque tudo que eu queria conquistar na minha vida, desde pequeno, aquele cara que pensava assim, poxa, quero ter isso, inclusive o carro também, cheguei e conquistei. E aí, 35 anos, eu falei, e agora? O que é que eu quero conquistar? Não sabia mais o que fazer, não sabia mais, não tinha projeto, estava trabalhando mais em prol dos meus filhos, da minha família, mas vivendo sem aquela intensidade. E aí foi quando teve essa virada de chave, e o professor falou, poxa, Silas, você é um produto. Quando ele falou isso, cara, eu sou um produto. Eu falei, eu sei que eu trabalho com produtos, né? Eu trabalho com SKU no estoque, várias coisas, mas eu sou o SKU também. Aí então... A partir daí, a chave mudou, porque ele começou a me mostrar assim, como me posicionar, né, quais ferramentas eu precisaria aplicar na minha vida para poder ter essa autocompreensão de quem eu sou, né, aonde eu posso chegar, quais são os pontos que eu preciso melhorar. Então, essa qualificação que veio por meio dessa consultoria, para mim foi muito importante, né? E aí, lembrando um pouco aí, professor, o que o senhor falou, né, dessa questão de replicar o que o senhor me passava nas aulas lá em 2009, era justamente isso mesmo. Eu chegava da faculdade por volta de 11h30, meia-noite, na época eu não tinha carro, né, como eu falei aqui, então eu pegava aquele último ônibus, chegava em casa muito tarde. E aí, quando eu chegava em casa, não tinha ninguém acordado. Aí a minha mãe levantava, botava o café, enquanto estava tomando banho, já vi que ela estava preparando tudo, né? Ela sentava na mesa para jantar e ela sentava comigo. E nessa que ela sentava, ela perguntava. Como ela é da área de educação também, né, professora, né? Ela perguntava para mim, e aí como foi a aula? Aí eu explanava para ela todo o assunto. E aí nessa brincadeira, ela aprendeu muitas coisas que era justamente das aulas do senhor, que a gente começava a pegar no detalhe, né, cada ponto, e ali foi muito bacana, porque, assim, era a forma que eu tinha de evoluir com o entendimento, porque no outro dia, eu não tinha tempo para poder parar e estudar o assunto e remoer todo o detalhe, eu tinha que trabalhar, então, eu voltava para Boticário, eu pegava 7 da manhã no Boticário, e ficava até 17h30, saía do comércio para Paralela, então era mais ou menos 1 hora dormindo no ônibus. Muitas vezes perdi o ponto, eu ia para lá na Unijorge, lá na frente, porque estava dormindo no ônibus, voltava correndo. Então, assim, não tinha nem tempo de comer direito. Era pegava o lanche ali na frente da Unifax, na Paralela, subia as escadas correndo, entrava na sala de aula e estava lá o professor esperando a gente. Então, assim, por que falar disso agora? Porque eu acho que, para quem vem a ouvir a gente, eu acho que já deu para perceber que aqui são histórias diferentes, são pessoas diferentes, mas com o mesmo objetivo e com o propósito que está sempre ligado com esse belíssimo professor, que foi assim um instrumento para as nossas vidas e fez toda a diferença. Mas ele não poderia fazer diferença se cada um do que está aqui não tivesse um mínimo de interesse. Então, assim, é como o professor falou, as universidades hoje estão formando péssimos profissionais, mas eu vejo que é atrelado a 2 viés. Professor, né, a academia, e aluno também. Porque tem muito aluno que hoje quer entrar no chat GPT e fazer como fazer um curso, ou como fazer tal aula, ou a apresentação, e vai lá e consegue, em alguns cliques, pegar no Google, extrair a informação, jogar lá, e o cara não se interessa. Então, o cara não se qualifica, o cara não aproveita aquele momento de academia, de network, para poder desenvolver esse conhecimento. Então, assim, para você que está ouvindo a gente, vai ter a oportunidade de parar esses minutinhos para poder ouvir essas histórias, que são realmente histórias que hoje fazem diferença. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui no meio de vários empreendedores aqui como vocês, né? Hoje eu estou buscando, sim... Aqui está minha filhinha aqui, tá ao meu lado aqui agora. Hoje eu estou buscando... da mentoria.
eu estou buscando também empreender, né? O professor está buscando muito esse meu lado de empreendedorismo, pela questão de trabalhar com aplicativos, né? Inclusive, professor, eu perdi a chave do carro, e aí cheguei no chaveiro, né? E ele queria falar comigo só para poder pegar aquela intimidade, né? Eu percebi que ele queria fazer um cliente. Aí eu fui na onda dele, e ele falou, poxa, cara, eu não tenho como pegar seu contato aqui agora, meu celular descarregou. Eu falei, poxa, como é que você gerencia os seus cadastros de cliente? Ele, poxa, cara, eu tô pensando nisso, mas eu não consegui ainda aplicar. Aí eu falei com ele, professor, ó, se você quiser, eu posso desenvolver um aplicativo para você gerenciar os seus clientes. Ele não topou na hora, né? E aí a gente já está tocando já esse projeto aí junto com ele. Eu consegui agora, dentro da TIM, aplicar uma gestão de book. Então eu criei um aplicativo onde o gerente da loja ele consegue botar o TM, que é o código do material, e com esse código ele consegue visualizar todo o estoque e através de imagens. Então, antigamente você tinha mais de 1.000 SKUs de marketing dentro do estoque e que o gerente às vezes nem sabia o que era, né? Então, nessa hora de fazer uma aquisição, de vender para o cliente alguma coisa, o que é que ele faz? Ele vai lá no aplicativo, coloca o código e já aparece a foto do produto. E aí eu já atrelei o quê? A visão do estoque, então ele já consegue ver quanto tem no estoque, qual estoque do Brasil tem esse material. Ele consegue ver o consumo, a média de consumo também. Então, assim, é um aplicativo que está desenrolando aí. A gente já iniciou algumas etapas agora para implementar em outros CDLs, né? A gente fez também agora a gestão de recebimento. Eu consegui também gerar um aplicativo para gestão de recebimento. E agora o meu gerente me pediu para fazer um aplicativo de inventários, né? Aí eu estou aqui dormindo 3 horas da manhã para poder tocar esse aplicativo, porque durante o horário de trabalho a gente não consegue, né? A gente está ali sempre fazendo outras coisas, outra gestão. Mas, assim, para mim, eu digo para ele, cara, não estou perdendo nada, pelo contrário. Eu estou tendo a oportunidade de, assim, empenhar algo que eu acredito que eu tenho potencial, e a empresa está acreditando nesse potencial. Então, para mim, está sendo um momento muito diferente, porque eu estou tendo essa oportunidade de empreender dentro da empresa, né? E eu acredito que com essas oportunidades que eu vou ter, e já estou tendo, de contatos com outros empresários, eu estou abrindo esse leque, e quem sabe, talvez, a empresa CNPJ, né, venha daqui a algum tempo aí, como vocês também. Sobre a minha mãe, ela realmente perdeu a visão, né? Perdeu a visão, ela tinha já uma escola, que inclusive eu dei a sugestão para ela, ela passou 20 anos da vida dando aula em escolas particulares. Eu falei com ela no momento, poxa, mãe, por que a senhora não abre a sua própria escola? Aí ela abraçou a ideia e investiu, né? Fez toda a aquisição, fez todo o projeto, e aí conseguiu aplicar, né? E a gente abriu a escola. Essa escola dela, depois de 7 anos, acabou sendo fechada porque ela perdeu a visão, ela foi fazer uma cirurgia de correção da retina, de catarata, se não me engano. E aí o médico não avaliou corretamente e não viu que a pressão do olho estava alta. Acabou implicando na perda total da visão. Com 53 anos, ela não estava mais enxergando. E aí foi um momento muito crítico, né? Porque pensa numa pessoa que ela já tinha a sua graduação, pós-graduação, tinha a sua escola, era muito ativa, né, no seu dia a dia, inclusive na igreja também, onde ela faz parte, e de uma hora para outra perdeu a visão. Então, assim, foi um momento difícil, porque a gente teve que fazê-la entender esse momento, muitos momentos difíceis de dor, a gente nem sabia qual era, na verdade, a dificuldade que ela estava tendo, e a gente acabou tendo que recorrer a vários médicos. Foi um custo que a gente teve muito alto a princípio. Agora, no final do ano 2022, ela conseguiu, depois de 3 anos, né, ela se aposentar, se encostar, e está refazendo a vida dela. Né? E sempre quando eu comento com ela, estou aqui em Brasília hoje, ela está em Salvador, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com ela, a gente sempre troca essas figurinhas que é o desenvolvimento da vida dela hoje. Porque eu, quando enxerguei ela nessa dificuldade, eu falei, mãe, por que você não faz um podcast?
era um podcast de quê, Silas? Eu falei, poxa, a senhora não se formou em educação religiosa, então fala sobre os assuntos da Bíblia, pega um texto da Bíblia, fala 3 minutos, e ela abraçou a ideia. E foi bem na época da pandemia, onde muita gente gostava e gosta do que ela faz. Ela pega ali 3 minutinhos e resume um versículo, um texto bíblico muito bem. E as pessoas se interessavam, e ela começou a fazer isso, né? E agora, com o professor concluindo a minha mentoria, eu falei com ela, oxe, minha mãe, agora é a sua hora agora. A senhora fazer essa mentoria aí para poder desenrolar essa ideia do podcast e, quem sabe, outras coisas mais, né? Aplicar seminários, fazer... Ela quer fazer um filme, Silas? Ela quer fazer muita coisa. E aí a ideia é essa, né? Silas, obrigado pela sua participação. E ele disse que não tinha mais nada para fazer, viu? E descobriu tudo isso aí que ele ainda pode fazer, tá? Então, meus amigos, chegando quase que no finalzinho de nosso podcast, eu queria uma mensagem final de cada um que está aqui presencialmente e remotamente, mas focado assim, meu negócio hoje e o que é que eu espero que aconteça daqui para frente, né? Cada um no seu particular, no seu eu, cada um com seu negócio, com sua atividade, diante de tudo que está acontecendo, que é um momento tão sui generis, né? Tá vendo tanta coisa ruim acontecendo, em todos os aspectos, eu nunca vi isso em minha vida. Então, como é que cada um aqui pretende se comportar e o que cada um quer estar fazendo, está desenvolvendo nos próximos 5 anos? Vou começar pela sequência aqui para facilitar. Robson Prazeres, que de antemão já agradeço aqui a participação, muito obrigado, você é um cara diferenciado. Não é fácil um profissional da área de saúde largar aquela questão certa e investir no seu mercado. E eu sou muito grato por ter podido participar de um momento tão importante do Loxepap. Beleza. Então assim, é um momento que a gente sempre está buscando melhorar, né? Foram vários tópicos aqui mencionados e uma coisa que a gente já deve ter ouvido falar bastante aí, é que a empresa é o reflexo do dono. Então, você tem que estar bem em todas as áreas da sua vida, né? Não adianta só a empresa estar indo bem, mas sua área familiar, sua área financeira, você tem que estar bem estabilizado em todos os setores da sua vida para que sua empresa venha realmente também fluir nessa mesma sintonia. Então, o que a gente espera é sempre estar crescendo, né? Estar expandindo, prosperando em todas as áreas, não só na questão empresarial, mas prosperando em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para cima, né? Deus em primeiro lugar, buscando sempre nos rodear de pessoas que tragam conhecimento, sabedoria para a nossa vida. Então, a chegada da sua mentoria foi muito importante, mudou o marco realmente na minha vida. Eu me encontrava realmente numa situação que ou vai ou racha, né? Ou eu fico no meu emprego fixo, ou eu vou realmente empreender de verdade. E aí naquele momento você vai, conversa e como todo mundo falou aqui, são pequenas palavras, são pequenas frases que você vai lá e faz a mudança de chave e tudo se transforma na sua vida. Então eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas de mais lebos, vamos dizer assim, para nossas vidas. Eu acho que a gente vai ter bastante aprendizado e vai crescer bastante. Só 2 questões. Tá conseguindo bater seu baba dia de sábado agora? Já. O time dele obriga ele a ir, porque agora ele pode ter um tempo para ele. O time dele, por sinal, mande um beijo pra galera aí, vai pra Mônica, pra todo mundo. Cite seu time aí, vai. Um abraço lá pra Mônica, Luciana, Mirla, Carol, Felipe e agora mais nova, fisioterapeuta Karine. Então crescendo, hein? Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, viu? Isso, a oportunidade. Rafa, e aí? Tudo que está acontecendo no mundo, o que você está fazendo hoje, que você voltou a engenheiro no processo Ford, mas você daqui para frente, como é que você se vê? Então, Lebo, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês foi bem interessante para mim particularmente,
pude escutar várias histórias diferentes. E assim, a minha conclusão é a seguinte: no final das contas, é sempre pessoas. A gente não tá falando de empresa, a gente não tá falando de negócio, a gente não tá falando de universidade, enfim. A gente tá falando de pessoas. Como que eu posso me desenvolver na minha profissão, no meu negócio, como pessoa, para atender melhor as pessoas? Então, no final das contas, é isso. É um networking, é uma melhoria pensando sempre no próximo. E aí que eu acho que vem o ponto de equilíbrio que é a sua mentoria, que é o ponto comum de todos aqui, né? Histórias completamente diferentes, mas se encontram na mentoria do Lebo. Então, é isso que eu levo. Acho que, como você falou, a gente está num momento muito complicado de mundo, de pessoas em si, né? Acho que se cada um buscasse o seu desenvolvimento pensando dessa forma, a gente teria menos problemas do que a gente tem hoje, né? E é assim que eu me vejo daqui pra frente. Eu quero melhorar, quero buscar novas oportunidades. A ideia do meu negócio continua de pé, vai acontecer. Eu vou lhe cobrar. E foi muito interessante ver como é possível conciliar com o emprego, né? Vários colegas aqui trouxeram experiências bem legais que eu vou levar pra mim, com certeza. E saio mais forte pra buscar meus objetivos, com certeza. Obrigado, Rafa. Vitor Libório, uma empresa que vinha em franco crescimento, batendo todos os recordes de venda, 17, 18, 19. Chega a pandemia, a gente conversou muito sobre isso. E aí, depois desse modelo remoto, as pessoas realmente vão continuar viajando? A turismo, sim. A lazer, sim. Mas a trabalho... Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sabe o quanto que eu gosto de você. E aí, você me deu uma boa notícia que o Grupo SB está entre os 5 maiores. Eu vi lá a CVC entregando a foto. Plaquinha. Então, próximos 5 anos de Vitor Libório, de SB Travel, e mande um beijo para sua galera. Que como eu conheço quase todo mundo, eu não vou começar a falar o nome, senão vai ter chiada pro meu lado, tá? Pelo menos sua maninha, John e Breno, vá. Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez agradecer pelo espaço, muito bacana esse podcast, esse bate-papo com várias pessoas de vários nichos, segmentos, histórias diferentes. Realmente é muito, muito gratificante, tá? Obrigado pela oportunidade de novo. Bom, o colega Rafael falou da questão das pessoas, né? O colega falou do como isso envolve as pessoas, conexão, empresa sem pessoas não é ninguém. Você citou, né? A gente vinha em franco crescimento ao longo dos anos, né? Vamos fazer 14 anos agora total, todos os recordes, todas as metas batendo. Empresas, a SB Travel, ela é sediada em Salvador, mas tem filial em Recife, São Paulo, agora tem Natal, estamos abrindo em Fortaleza também. E clientes... em Portugal? Como é que foi o projeto? Portugal, nós temos fornecedores. Então, a gente também tem um braço de DMC, que é um outro tipo de negócio, onde a gente tem fornecedores em outros países. Já temos hoje conexões em quase 120 países, diretamente ou através de parceiros. E a gente tem, ou seja, conexões com outros países para levar pessoas daqui para lá e também, em futuro, trazer de lá para cá. Então, é muito complexo, é outro podcast só sobre isso. Que vamos fazer. Vamos sim, vamos aqui. Hoje a gente vende, em relação a 2019, 5 vezes mais em relação a 2019, isso de um ano para cá, construindo, né? Então, tanto com pessoas jurídicas privadas, quanto em órgãos de governo, então contratos que foram firmados ao longo desse tempo, com nossa equipe comercial. Não posso deixar de citar as pessoas, mas é muita gente hoje, cara, eu vou poder falar todo mundo, mas a gente vai falar no final. E mesmo sendo viagens a negócios, né? Uma coisa que eu falo bastante para os meus clientes, os amigos ou os clientes, as viagens elas foram ressignificadas, tá? Então, antes a gente trabalhava o viajante a negócio, então você trabalhou em uma grande empresa, tinha viagem de negócio, a TIM tem e outras têm. Ela sempre foi atrelada a uma viagem muito corrida, muito maçante, muito dura, né? E ainda, né? Você sai de sua casa, sai de sua família para poder fazer um trabalho em outro local. Então, nunca é tão confortável como você está no seu espaço, né? Então, uma coisa que eu venho falando bastante para as empresas, para os viajantes, principalmente, essa conexão
de ter a plenitude do momento, da hora, do lugar, vivenciar isso. A gente vive realmente num mundo tão corrido, onde as pessoas não observam o espaço ao redor, não observam os momentos, as coisas acontecendo, ficam presas a telas, a tecnologias, a apenas isso. Isso está transformando o mundo um pouco louco, tá? Então, as oportunidades de, mesmo uma viagem negócio, você poder aproveitar o momento, o espaço, a cidade e se conectar, ser pleno naquilo que você faz, é a mensagem que eu deixo para todo mundo, todos os clientes, todos os futuros clientes, as pessoas físicas, e é o que eu quero proporcionar para todo mundo em futuro, para mim, para meus filhos, para minha família. Eu sempre falo para meu filho, plenitude do agora. Você está fazendo isso agora, vive isso agora, amanhã é outra coisa, nada de ansiedade, nada de não deixar as coisas do dia a dia, notícia, etc., tomar você e você ficar transtornado de ansiedade. Falo para minha equipe, temos uma equipe complexa, plural, e gosto assim, de pessoas, várias pessoas de várias formas lá na minha empresa. Tento conversar com todas da mesma forma, só que comunicados, a gente tenta comunicar de formas diferentes, mas a mesma mensagem, porque cada um absorve de uma forma, né? Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo é isso: plenitude, se conecte, transforme as viagens, pessoas, se for pessoal, melhor ainda, viva o lugar, vá aproveitar. A viagem nunca vai deixar de existir, física e jurídica, se transformou num novo negócio, em novos segmentos, em novos formatos, inclusive aproveitando o momento, o local. Então, é uma oportunidade para quem viaja a trabalho de se conectar também com locais e com a própria pessoa, tá? E é isso. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Várias mensagens. Deixar um abraço para todos da SB Travel, porque se eu esquecer alguém, depois amanhã vai ser porrada. Toda a minha equipe, que realmente, né, a empresa é o que ela é, porque temos pessoas que... Aquilo que você falou, a empresa é o reflexo do dono. É isso aí. E acredito muito na equipe, no potencial de cada um. A gente tem esse reconhecimento de tirar de cada um o máximo de cada um, o seu maior potencial. Então a gente não quer que um seja igual ao outro, eu quero que um faça o que pode fazer diferente do outro dentro do seu perfil. Então a SB é reconhecida por isso. A gente valoriza muito a questão humana, realmente. Isso é bacana, e a empresa cresce junto, tá? Então essa é a mensagem para todo mundo. E valeu mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu ir agora para o Oscar. Oscar, sua mensagem final. Mas venda seu peixe. Fale aí da questão de sua empresa de representação e que diferencial é esse, porque isso vai ficar registrado aqui, do que você traz de novidade com relação à construção civil, com relação a novos tipos de madeira que podem ser utilizados. Então, mostre para o público em geral que diferencial é esse que a Oscar Representações pode trazer para o mercado. Ative o som, Oscar. O microfone está mutado. Pronto. Estão me ouvindo bem agora? Perfeito. Beleza. Eu estava me preparando para isso, porque em momento algum eu falei do meu projeto. Projeto que já é realidade agora, né? A Oscar Representações, ela nasce, é um escritório de representação do segmento de madeiras e derivados, né? Material para construção civil pesada e para toda obra, tudo que se refere à madeira para uma obra, a gente vai trabalhar. Eu vi uma frase hoje de Nizam Guanais, que interessantíssima. Ele disse, e eu comungo com isso, ele disse: a gente fica brigando para ser o melhor do nosso segmento. Isso é muito custoso. A gente não precisa ser o melhor, a gente precisa ser diferente, fazer diferente. Isso te garante sucesso com muito menos esforço, porque para você ser o melhor requer muito tempo e muito custo. Mas você ser diferente dentro de um mercado que já existe é interessante, é uma proposta muito interessante. Então, hoje, escritório de representações existe no Brasil todo, mas com as propostas que eu venho trazendo,
que é de agregar conhecimento aos clientes, eu não conheço escritórios com esse intuito, que é conhecimento de responsabilidade ambiental, que a gente trabalha num segmento que é muito perseguido, é muito cobrado internacionalmente, inclusive, e hoje a gente traz essa proposta de estar orientando aos nossos clientes a estar sempre dentro das leis ambientais, que é o melhor caminho. E para onde estão indo as políticas internacionais de meio ambiente? Quem tiver alinhado com essas políticas é quem vai conseguir sobreviver a esse mercado. Então, eu tenho direcionado uma parte do meu conhecimento para isso, para orientar as pessoas a conhecerem e aplicarem melhor as leis ambientais e responsabilidades, né, que o segmento pede, certo? Projeto para os próximos 5 anos, eu tenho sim projeto de daqui a 5 anos eu quero estar trabalhando com exportação. É um mercado interessante, o mercado europeu e o mercado americano ele é muito grande, mas para isso precisa ter um conhecimento específico muito, muito bom também, e é o que eu vou buscar. Tenho alguns contatos já, e é isso que eu quero fazer. Daqui a 5 anos eu quero estar trabalhando com exportação também. Tá? Eu queria agradecer a todos, e a Leboreiro por algumas vezes, como a todos nós, né? Ajudar a gente a tomar decisões, isso não tem preço. Não tem preço. Então, eu até estava criando aqui na minha cabeça um slogan para ele, para a empresa dele, né? Que, se você quiser, vai ser esse: conectando sinergias. Oi. Que é isso que você faz muito bem. Você conecta muito bem pessoas com propósitos. E eu quero manter contato com todos aqui que estão presentes. E eu espero que quem esteja assistindo aproveite e acompanhe mais os podcasts da Spatium, através da Lebo Consultoria, que com certeza vai levar muito conhecimento. E isso é importante. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Foi enriquecedor essa noite de hoje. E quantas vezes me convidar, estarei à disposição. Eu sei disso, Oscar. Eu agradeço, e você já esteve na Spatium, num treinamento que a gente fez, tá? Muito obrigado, e até terça-feira que vem na nossa mentoria das 20 horas. Aline, nos próximos 5 anos já vai ter uma unidade a mais em Cajazeiras, né? Ela sempre tem uma novidade. Ó, quem é que vem agora? Expandir, o povo já tá rindo, ó, gente, que absurdo. Expandir daqui a uns 3 anos, Aline, mais uns 2 estúdios. Pronto. Mas antes eu vou te apresentar sua mais nova cliente, Leboreiro. Opa, cadê? Faz favor, minha querida. Nossa maravilhosa Aline Carvalho. Eu conheço demais das postagens. Olá, boa noite. Boa noite, satisfação em conhecê-la, e estamos à disposição. Ó. Vejo suas postagens direto, são as 2 Alines. A Carvalho, que eu chamo de Soeiro, porque é sobrenome dela, e você. E parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Então, ela vai precisar de um direcionamento de carreira. Estamos presentes. Pronto, depois você olha a sua agenda, ela vai olhar a agenda dela aí pra gente fazer isso. Porque depois ela realmente precisa. Depois você vai entrar em contato com o Fagner. Uma vice no mundo é essa aqui. Depois entre em contato com o Fagner para parceria lá em Cajazeiras.
Fagner, a gente vai conversar, viu? Até para os outros postos mesmo, os outros, para mim, achei super interessante essa ideia. E depois eu quero também, por favor, um aplicativo desenvolvido para o meu estúdio, especialmente. A Aline é uma águia, você tá por fora aí. Sim, e já até pensei nos nomes, algumas coisas que eu quero que tenha aí, por favor, viu? Ó, mande um abração pra Gildo. Muito Mando. obrigado por tudo e fique com Obrigado, Deus. gente. Desculpe o abuso aí, viu? Mas agora todos entendem pelo menos o que é o Tier Dance, né? Vão chegar sabendo em casa, cuidado para não apanhar. Beijo. E aí é uma empreendedora que ela conhece do negócio. Ela montou o negócio porque ela fez 7 anos e além de gostar de praticar, ela viu que ela poderia empreender. Gildo tá fazendo alguma dança aí, quando não tem ninguém? Ah, várias. Gildo adora. Gildo fez certo também já. Rapaz, eu queria ver. Você não sabe quem é Gildo, gente. Vídeos de milhões de meu marido dançando pra mim, licença. Olha, conselho, dancem para as esposas de vocês, viu? Ai, meu Deus, ó. Podcast, ó, o Spadiocast nunca teve uma edição. Eu acho que esse vai ter que cortar só esses 10 segundos. Façam isso. As esposas e namoradas merecem uma dança. Casamento vai durar, tipo meu, mais de 20 anos. Tchau, meninos. Um beijo, obrigado, Aline. Fagner, eu vou com você. Você vai dançar pra Fabiola? Vou tentar. Meu amigo, muito obrigado por sua presença. Eu queria ouvir umas palavras finais de você no nosso final aqui do nosso Spatiumcast. Pronto. O que eu quero pro negócio da Troca Rápida, especialista em revisão e Fagner Personal Car, é conquistar mais e mais clientes com meu atendimento diferenciado, com minha forma transparente de ser, de dar o diagnóstico técnico preciso para o cliente e desenvolver minha equipe cada vez mais, porque são profissionais capacitados e qualificados. Eu contrato pessoas que têm certificado técnico, não são mecânicos sem conhecimento técnico, todos têm conhecimento técnico. Então, são uma equipe altamente capacitada para trabalhar nesses carros que cada vez está mais moderno, né? Tem os carros elétricos chegando aí. E quem não tiver curso técnico não vão vencer aí não, viu? Vai dar muito problema. Rafael franziu a testa aqui, o quanto que tá mudando essa questão automotiva, né, Rafael? Se preparar. Fagner, quantos colaboradores você tem hoje, Fagner? Na Troca Rápida? Pense em expandir uma outra unidade, pense em maturar o negócio, como é que você se vê? Eu penso em expandir. Eu tenho esse centro automotivo, ele é bem localizado, ele já está pequeno. Eu estou estudando uma nova área, mais ou menos uns 5 quilômetros lá da loja, já é uma área maior, ela tem 2 andares, para poder pegar carro de contratos, porque eu estou pegando um carro de contrato, atendo pessoa física, mas também estou pegando um carro de contrato de empresas. Então, a empresa ela fecha o pacote comigo todo. Além da revisão, a parte de funilaria, pintura, chaparia, tudo. Então, são carros que demoram mais um pouco, né? Dentro da oficina, ocupa o espaço. Então, eu já estou buscando uma nova área para poder atender esses carros de contrato. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Cadê Fabíola? Tá aí perto? Mande um beijo para ela e ela vai ser convidada do próximo podcast que vai ter a mesma formatação. Viu? Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. E para finalizar, Silas, uma mensagem final aí. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, professor, e também aí a todos os participantes, né? Agradecer também pela... Você já tem cliente aí, né? É importante. Eu quero deixar uma mensagem que eu acredito como máxima, né? São 2. Acho que o senhor já ouviu falar. A primeira é: se alguém foi capaz, ou seja, se algum ser humano, né, dotado da mesma capacidade que você, foi capaz de fazer alguma coisa, você também é. Então, acho que esse é o primeiro ponto para você sempre se desafiar a chegar e fazer sempre melhor, igual
ou até às vezes um pouquinho diferente, como foi dito aqui agora, né? Então, assim, para você que está me ouvindo agora, acredite, né? E tenha sempre essa máxima com você. Se alguém foi capaz de fazer, por que você não pode fazer também? Por que você não pode fazer diferente? Por que não pode fazer melhor? Né? E um outro ponto, também eu levo para minha vida, desde pequeno, é o que minha mãe sempre me ensinou a fazer. Ela sempre colocou para mim assim, Silas, independente do que você venha fazer, se você for entregar um folheto, se você for fazer um aplicativo, se você for vender um carro, se você for trabalhar com um tipo de madeira ou com um produto de sei lá o que for, faça a melhor forma possível. Faça o seu melhor. E eu sempre trago isso para a minha vida. E acho que tem sido isso o meu diferencial. O professor que já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da minha história, da minha carreira, ele percebeu justamente esse ponto, que há quase 18 anos eu venho numa crescente, não porque eu sou o melhor, né? Não porque eu tenho algo que as pessoas não têm, não, é porque realmente eu procuro sempre fazer o que é melhor. Eu acho que esse tem sido o meu diferencial, né? E, às vezes eu não conheço do assunto, mas eu procuro me debruçar sobre, procurar estudar, entender, aprender, desenvolver aquele conhecimento. E eu acho que essas duas palavras, professor, essas duas frases que eu levo para a minha vida, eu acho que eu gostaria de compartilhar com essas pessoas que estão aqui com a gente, com as pessoas que vão nos ouvir. Então, a primeira, né, essa questão de se alguém faz alguma coisa, você também é possível de fazer. E a segunda, o que você vier a fazer, faça bem feito. Né? Que basicamente é o que se resume a palavra fé, né? A palavra fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a gente tem que ter fé mesmo e buscar fazer sempre o nosso melhor. Então, agradeço de coração mesmo a oportunidade e estamos junto aí para as pessoas que quiserem depois falar sobre projetos em relação a desenvolvimento de aplicativos para o seu negócio. Estou à disposição e a gente aqui nessa luta de sempre, né? Nessa batalha. Um abraço. Maravilha. Além de tudo isso, ele é uma pessoa de fé, é multi-instrumentista e toca a bateria lá no culto que ele frequenta. Além de tudo isso. Meus amigos, presencialmente, remotamente, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Esse podcast foi um marco para a Spatium Cast, porque hoje a gente está inaugurando a questão da utilização dos fones, da participação pelo Google Meet, ou seja, é um avanço também para a Spatium Cast, e tudo isso se deve a quem está na retaguarda. Se ele pensou que eu não ia falar dele, e está dando risada aqui todo tímido, esqueceu. Ronald chegou por indicação de um amigo meu, a família da Spatium Cast, que tinham duas pessoas que operavam e continuam operando, que é a dupla sertaneja que eu sempre brinco, Vanessa e Andressa. Mas Ronald chegou acompanhado da esposa, que veio aqui para ver realmente se ele estava aqui direitinho, se ele não ia... Como ela viu que é tudo certinho, que é tudo na paz, ele está liberado agora. Mas, Ronald, muito obrigado por sua competência. Quem estava aqui presenciou. Foi a primeira vez que te fez no modelo do Google Meet e funcionou tudo muito bem. Eu posso dizer agora que eu disse para todo mundo aqui em off que, talvez a gente tenha alguma edição. E o podcast vai sair com 0% de edição. Então se prepare, porque brevemente os podcasts da Spatium serão ao vivo e a cores. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, tá? Mas muito obrigado a Ronald, a esposa Jéssica que acompanhou aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. E como é o lema, curta, comente, compartilhe e siga. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente pelo Google Meet. Fiquem com Deus e até a próxima.